Bora falar do polêmico, da polêmica, né? Produção de conteúdo, que vocês vivem com dúvida, que vocês vivem me perguntando, vivem aflitas e aflitos. Bora lá? Ó, seguinte, vou esperar todo mundo entrar, tá? Um minutinho. Enquanto eu espero vocês entrarem e a gente começar o tema real, falar mesmo de conteúdo de feed, conteúdo de stories, o que eu posto em cada lugar, como que eu faço isso, como que eu divido essa produção de conteúdo. Antes da gente falar disso, eu quero dar um recado muito importante para vocês, tá? São 2 recados principais. Prestem atenção nesses recados, certo? Seguinte, primeiro recado, a gente vai ter o INE. O que é o INE? É um evento chamado Intensivo Nutricionista de Impacto. São 3 dias que a gente vai ter todo um conteúdo voltado aos 3 pilares do nutricionista de impacto: posicionamento, captação de pacientes, atendimento de excelência e gestão de carreira. Esses são os 3 pilares de um nutricionista de sucesso, de um nutricionista de impacto, que consegue realmente ter aí resultados com a carreira da nutrição, tá? Com a profissão da nutrição. Esse evento ele é gratuito, você vai se inscrever lá no meu link da bio, a hora que a gente terminar aqui a nossa Mari maravilhosa. Bom dia, a Lu também chegou, enfim, volta. Você se inscreve lá no link da bio para o Intensivo Nutricionista de Impacto, ele é gratuito, tá? Então você não precisa investir nada, enfim, esteja lá. Vocês perdem muito por simplesmente não terem o compromisso, o comprometimento de estar ao vivo comigo nessas aulas do YouTube. De verdade, gente, eu dou o meu melhor, eu dou muito conteúdo nesses 3 dias de evento. Então, aproveitem essa oportunidade, tá? Vou falar igual mãe agora, porque na minha época não tinha nada disso. Na minha época a gente tinha que ir atrás mesmo. Lá não, vai ser tudo de mão beijada para vocês, tá? Então, esse é o primeiro recado. Não esqueçam, convidem a amiga Nutri que tá lá patinando, convidem o seu amigo estudante de nutrição que tá querendo ali dar uma repaginada na carreira. Mandem para eles, vamos crescer todos juntos. Quanto mais nutricionistas bem-sucedidos, quanto mais nutricionistas de referência tivermos no nosso país, mais a nossa classe cresce e a gente cresce em conjunto, tá? Então, sempre indiquem a mentoria, o Intensivo Nutricionista de Impacto para os colegas. Fechado? Esse é o primeiro recado. O segundo recado, que eu decidi ontem fazer isso com vocês, vai ser uma série de lives que a gente vai preparar a mentalidade de vocês para o sucesso. Eu percebo isso muito, né? Eu percebo que vocês chegam lá no Intensivo Nutricionista de Impacto, lá tem muito conteúdo, lá tem muita estratégia, muita ferramenta para vocês colocarem em prática, mas de nada adianta se vocês não tiverem uma mentalidade preparada para isso. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ser resiliente nos momentos difíceis? Como eu vou saber lidar com algumas questões que eu nunca soube lidar na vida, que faculdade nenhuma me preparou, enfim. Então a gente vai falar um pouco de mentalidade. E aí vai ser uma série de 7 lives. Quando elas vão começar? Dia 26/9, segunda-feira, 7h30 da manhã. Eu vou ficar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Já me perguntaram no direct, sábado e domingo também? Sábado e domingo também, porque quem tá afim de realmente ter resultado, quem tá afim de ter sucesso como nutricionista de verdade, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Então se preparem, tá? Preparem a mente de vocês, preparem aí o coraçãozinho de vocês, porque vem também muito conteúdo nessa série de lives, tá? A gente vai fazer isso a partir de segunda-feira e aí já na outra segunda, dia 3, 4 e 5 de outubro, a gente já começa com o pé direito o Intensivo Nutricionista de Impacto. Então vocês têm uma semana inteira comigo na próxima semana. Amanhã à noite a gente tem uma outra live com um convidado super querido, que eu adoro o trabalho dele, mas eu vou falar para vocês só mais tarde, ainda é surpresa. De qualquer maneira, semana que vem inteira eu quero todos vocês comigo 7h30 da manhã. Vai ser pesado, hein, gente? Porque eu não acordo muito bem, sabe? Eu preciso sempre de um tempinho para acordar, para falar, opa, comecei a viver.
Peraí, deixa eu ver aqui. Boa. Peraí, gente. Voltei. Desculpa, voltei. E aí eu preciso sempre de um tempinho, então eu vou acordar bem cedo pra já tá tinindo pra vocês, tá? Então semana que vem a gente começa a se ver 7h30 da manhã. Dados estes recados, bora para o conteúdo de hoje. O que nós vamos falar hoje? Sobre o que nós iremos falar? Vocês sempre têm muitas dúvidas relacionadas à produção de conteúdo, né? Então vocês sempre me perguntam, isso sempre é um questionamento nos meus eventos, nos meus cursos, aqui nas minhas lives. E por que isso acontece? Porque ninguém nunca te ensinou sobre produção de conteúdo. Ninguém nunca te falou a importância da produção de conteúdo estratégica para você ter posicionamento, para você ter autoridade e captar pacientes todos os dias. Ninguém nunca aprendeu isso na faculdade. E geralmente o nutricionista que tentou buscar esse tipo de informação, ele foi buscar em um guru do marketing, em alguém que fala de marketing, em alguém que fala de produção de conteúdo, e não há problema nenhum com isso. Eu tive que fazer isso. Só que nesses anos todos produzindo conteúdo aqui nas redes sociais, eu percebi que a produção de conteúdo para profissões num geral é completamente diferente da produção de conteúdo para um nutricionista. O nutricionista de hoje, ele tem que ter muita personalidade, muito posicionamento nessa produção de conteúdo estratégica. Não é simplesmente, postar todos os dias. Não é simplesmente, estar nos stories todos os dias. Não é sobre isso. Há 10 anos atrás, quando eu comecei, talvez era. Talvez você não precisasse de tanto posicionamento, de tanta estratégia e de tanta personalidade para estar aqui e se destacar. Por quê? Porque há 10 anos atrás não tinha a quantidade de pessoas que tem nas redes sociais hoje. Há 10 anos atrás não era uma necessidade. Há 10 anos atrás o boca a boca ainda funcionava. Hoje não funciona mais. Hoje o que funciona é o boca a boca da internet. É o influenciador digital, é o seu Instagram, que é o seu cartão de visitas. Eu acabei de fazer isso para uma amiga minha, inclusive Nutri. Ela me pediu indicação de alguns médicos e a primeira coisa que ela me... E aí eu falei, dei os nomes desses médicos, dei o contato pessoal desses médicos e a primeira coisa que ela me falou, me passa o Instagram deles? Claro, ela não tá errada. Errado é quem acha que não precisa do Instagram ou quer mais ainda procrastinar essa produção de conteúdo achando que vai ter aí, Deus vai descer na terra e vai jogar pacientes nessa sua agenda. Não vai. O seu Instagram é a sua máquina automática de captar pacientes todos os dias. Agora, não é simplesmente, como eu acabei de falar, não é simplesmente estar aqui, postar qualquer coisa. Não, porque às vezes o postar qualquer coisa, o estar aqui, fazer bem de qualquer jeito, sem esse profissionalismo, pode inclusive te queimar. É o que eu mais vejo acontecer aqui. Então, o nutricionista, ele quer produzir, ele tem a vontade de estar aqui, ele tem a vontade de produzir conteúdo para captar pacientes, de converter seguidores em pacientes, só que ele não sabe como fazer isso. Então, ele começa a fazer. Ok, melhor do que ficar na inércia. Só que ele fica fazendo, ele não vê resultado, ele não percebe o que ele precisa melhorar, e as pessoas que estão visitando esse perfil acabam se distanciando, sabe? É aquela coisa do tipo, nossa, não, tá muito ruim isso. Se ele não coloca profissionalismo, se ele não coloca seriedade, se ele não coloca atenção ali na produção de conteúdo dele, por que ele colocaria essa mesma atenção, esse mesmo profissionalismo na minha conduta, no meu tratamento? Tá? Então, por isso que eu realmente sou bem chata com a minha produção de conteúdo e gosto de passar isso para vocês. É um setor da empresa de vocês, vocês são uma empresa. Todo nutricionista que está aqui hoje, ou todo estudante que vai se formar, você já é uma empresa. Você não precisa ter um CNPJ para ser uma empresa. E como toda e qualquer empresa, todos os setores são importantes. Da mesma maneira, de igual forma. Então, se você é uma baita nutricionista dentro do seu consultório, mostre que você é uma baita nutricionista aqui nas redes sociais também, tá? Mas chega de mimimi, chega de bronca, vamos para o conteúdo. Eu anotei aqui
algumas informações muito importantes. Só que eu quero que vocês interajam bastante comigo. Eu quero que vocês me perguntem muito aqui. Eu quero que vocês me falem muito aqui quais são as dificuldades de vocês, quais são as vulnerabilidades, o que vocês querem melhorar na produção de conteúdo de vocês, beleza? Então, primeiro, tá? Eu tenho que falar quais são os tipos de conteúdo que existem aqui nas redes sociais. Por quê? A partir dessa classificação desses tipos de conteúdo é que eu vou começar a alinhar esse tipo de conteúdo com o tipo de entrega, como eu vou distribuir, ou seja, se eu vou fazer tal conteúdo, ele cabe num Reels, ele cabe num carrossel, ele cabe num Story, ele cabe num carrossel e num Story, ele cabe num post único. O que eu preciso saber em relação à classificação desses conteúdos, para aí sim eu distribuir ele dependendo da ferramenta ali, da plataforma de fato, tá? Então, quais são esses 4 tipos de conteúdos? Primeiro, conteúdo de crescimento, conteúdo para você atrair novas pessoas. Todos os dias chegarem novas pessoas no seu Instagram é bom, porque pessoas novas conhecendo o seu trabalho, mais chances de você vender o seu trabalho para essas pessoas. Concorda comigo? Então, é claro, né? Não é uma premissa, tá? Não é algo 100% validado, mas se eu tenho um perfil cada vez maior, se eu tô crescendo cada vez mais, cada vez mais pessoas estão conhecendo o meu trabalho, maiores são as minhas chances de captar esses clientes, de captar esses pacientes. Fez sentido? Então, primeiro a gente vai falar de conteúdos de crescimento, conteúdos que eu preciso fazer para captar novos seguidores, para falar, oi, eu existo, eu sou a Thaís Conte nutricionista, vem me seguir. Não é assim que você vai fazer, tá? Mas é só para exemplificar o que você precisa fazer de conteúdo. 2, conteúdos de conexão. Aquele conteúdo que a pessoa chegou até você, a pessoa gostou do conteúdo que você a fez vir para o seu perfil, né? Ela gostou daquele conteúdo, ela chegou em você. Aí agora ela precisa saber se ela gosta de você, se faz sentido ela ficar ali na sua casa, no seu Instagram. Então a gente fala muito dos conteúdos de conexão, são alguns conteúdos de mais pessoalidade e não necessariamente intimidade, não é isso, tá? Então, conteúdos de conexão. O terceiro conteúdo é um conteúdo de autoridade, é onde você mostra que você sabe sobre aquilo. Muitas de vocês pecam nesses conteúdos de autoridade. Vocês não mostram o quão boas vocês são em relação à nutrição. Vocês não mostram como vocês transformam a vida desses pacientes. Então, pensar nesses conteúdos de autoridade. E não só isso, tá? Não é só mostrar que você é boa. Networking gera muita autoridade. Então, se eu hoje fizer uma live com um médico também super referência, super famoso, eu tenho autoridade, eu tenho esse networking, é quem eu conheço de fato, né? Se você postar uma foto hoje atendendo, sei lá, o Neymar, caramba, é a nutricionista do Neymar. Apesar de eu não gostar muito desse tipo de autoridade, mas de qualquer maneira eu tenho que falar para vocês que realmente acontece, tá? Outra coisa que te dá muita autoridade é depoimento, é transformação, é prova social, é o seu paciente falando, cara, a Thaís é muito boa. Nossa, a Thaís é a melhor nutricionista que eu já fui na vida. A Thaís transformou o meu relacionamento com a comida. Então, quando a gente está falando de autoridade, a gente também precisa linkar provas sociais. E para nós, nutricionistas, esse é o mais fácil de conseguir. Se você está aí pensando, ai, mas eu não tenho prova social, porque você não sabe pedir essa prova social, porque você não sabe ganhar, tirar do seu paciente essa prova social, tá? Tem todo um contexto e estratégia para isso. E principalmente as suas conquistas, como que eu posso falar? Conquistas intelectuais mesmo. Então, pô, eu tô num congresso, eu vou mostrar que eu tô nesse congresso. Mas não é simplesmente mostrar que tá nesse congresso, transferir a autoridade para o outro. É o que eu aprendi nesse congresso que eu vou conseguir te ajudar com essa informação.
Isso é autoridade, né? Então, tô aqui num congresso, aprendi uma novidade aqui numa estratégia nutricional, acho muito válido, tô com muita segurança de passar isso para os meus pacientes. Por quê? Porque já é algo que eu aplico no meu consultório há bastante tempo e tô vendo aqui num congresso para não sei quantas mil nutricionistas. Então, isso te traz autoridade. E eu acredito muito nesse ponto do setor autoridade, porque eu fiz isso durante os primeiros anos ali das minhas postagens de rede social. Os primeiros 5, 6 anos tinha muito conteúdo de congressos, de atualizações, de cursos que eu fazia, das minhas pós-graduações. E eu fazia isso de forma intuitiva. Né? Em 2015, 2016, eu não entendia de rede social como eu entendo hoje. Eu simplesmente fazia, era de forma intuitiva. Mas lembro que eu falei para vocês, lá atrás ainda passava esse conteúdo sem estratégia, por mais que já tivesse uma estratégia intuitiva agregada. Então, tudo que eu fiz nos primeiros 5, 6 anos aqui das minhas redes sociais, não tinha estratégia, mas eu imaginava que aquilo poderia fazer algum sentido. Então, qual era o meu pensamento lá atrás? Bom, eu preciso mostrar que eu estou me preparando para esses pacientes. Eu preciso mostrar que eu estou me tornando boa o suficiente para merecer a confiança deles. E aí pega esse pensamento, esse insight que eu tinha 10 anos atrás, não, né, 8 anos atrás, e qual que é o fundamento hoje? Exatamente o mesmo. Mostrar que você está se capacitando para resolver a vida daquele paciente. Então, é uma forma de você gerar a autoridade, essas conquistas intelectuais. Mas assim, vocês estão muito quietinhas, eu quero ler vocês. Eu quero que vocês me mandem coraçõezinhos, eu quero que vocês encaminhem essa live pro coleguinha, porque eu não vou ficar aqui falando sozinha. Eu não vou falar o quarto ponto, a quarta classificação, enquanto vocês não encherem isso daqui de comentário e mandarem essa live pro coleguinha. Bora, gente? Eu vou mudar o horário dessas lives, porque eu acho que vocês vêm com fome, entendeu? Eu também tô com fome. Aí eu acho que vocês vêm com fome, vocês vêm tipo meio inanição, sabe? Tipo, ai, só estou aqui por estar. Não, vamos conversar, galera. Vamos conversar. Eu vou toda quarta-feira, vai dar 11h20, eu vou mandar um story para todos vocês, falando assim, gente, toma um café, vai, acorda, bora. Joga uma água no rosto, se prepara para nossa live, que eu quero interação, hein? Ó, Nájila tá aqui, quem mais? Nutri de Mulheres, a Mel Rica, Tati Nutrição, ó, simplifiquem esses arrobas aí, hein? Carol Diniz, Stephanie, Luna, meu amor, várias blackzinhas aqui, hein? Lívia também, minha black. Vocês são maravilhosas, né? Show! Bora! Então, vamos seguir, tá? Vocês falaram comigo, agora eu já tô mais animada. Tô almoçando. Ah, é por isso, né? Porque vocês estão comendo, não dá pra falar, né? Sei. Ó, Cá também, outra black minha maravilhosa. Ótima pergunta. Como começar a produzir conteúdo? Vamos falar disso já já, tá? Beleza. Então, essas são as 4 classificações que eu vou falar a quarta agora. Recapitulando. Primeiro, atrair novas pessoas, atrair seguidores. 2, conexão. Então, me conectar com essas pessoas para que elas gostem de mim e do meu trabalho, tá? 3, autoridade. Deu até calor, gente. Autoridade, tá? E 4, venda. Aí sim a gente entra na venda, certo? Então, essas são as classificações. Primeiro, só pensa nisso. Eu já vi que vocês estão colocando aqui, ó, teminha temão, isso e aquilo. Calma, isso é derivação de conteúdo, é um pouco mais avançado ainda. Não adianta vocês pensarem nesse avançado sem saberem a base, sem saberem o conceito. Isso daqui que eu tô ensinando pra vocês é a bioquímica da produção de conteúdo. Não adianta vocês quererem entender de estratégia nutricional, de ciclo de carboidrato, de jejum intermitente, sem entender de bioquímica, tá? Básico, ciclo de Krebs aqui, gente. Vamos focar no ciclo de Krebs, tá? Então, aqui eu tô falando sobre as classificações. Um conteúdo, ele só vai servir para essas 4 funções. Ou vai ser para atrair novas pessoas, ou vai ser para se conectar com as pessoas que estão no seu Instagram, ou vai ser para te gerar autoridade, ou vai ser para você vender. Isso é o que o marketing tradicional fala para você.
Só que o que eu, nutricionista Thaís, que aplico isso na minha carreira, em mais de 500 nutricionistas, vou te falar agora. Que esse quarto aqui, que essa venda aqui, ela já está intrínseca quando você tem uma boa produção para ganhar novos seguidores, quando você tem uma boa produção de conexão e quando você tem uma boa produção de autoridade. A venda, ela se torna natural. Estão conseguindo acompanhar comigo? Então pensa só, o perfil de uma marca de roupa. Uma marca de roupa, ela precisa desses 3 conteúdos, mas ela também precisa fazer a venda, ela também precisa mostrar ali o casaco que ela comprou, ela precisa mostrar que ela tá vendendo, sei lá, um copo térmico. Nós, nutricionistas, nós não precisamos fazer isso de forma tão agressiva, de forma tão, como que eu posso falar? De forma tão expositiva. E é justamente isso que faz vocês terem medo da produção de conteúdo. Porque vocês têm medo de vender, vocês têm medo de fazer um negócio que vocês nem precisam fazer. Presta atenção no que eu tô falando. Vocês têm medo de falar assim, nossa, eu tenho medo de produzir conteúdo, de falar da minha consulta e ficar aquela coisa bem assim, né? Nossa, venha para a minha consulta, marque agora a sua consulta, venha que eu tenho o horário agora, venha que eu estou te esperando. Sim, isso é feio, real, é deselegante, não precisa disso. Todo mundo sabe que você não tem horário na agenda. Quer dizer, que você tem muitos horários vagos na agenda, né? Todo mundo sabe quando você faz isso. E realmente isso é feio. E realmente você deveria ter medo disso. Só que entenda, você só tem medo disso porque você não sabe fazer os outros 3 conteúdos. Você só tem medo de vender a sua consulta, o seu trabalho, porque a única forma que você sabe vender é expondo. É falando, ai, vantagens da minha consulta. Ai, como é a minha consulta? Para com isso, pelo amor de Deus. Para com isso. Não precisa. Vocês nunca me viram falando sobre a minha consulta. Por que cargas d'água vocês precisam? Vocês nunca viram referências como, sei lá, Luciano Bruno falando como funciona a minha consulta. Você vai receber um questionário pré-consulta e depois você... Não. Por quê? Porque a gente gera desejo sobre a nossa metodologia de trabalho. A gente gera desejo sobre nós, sobre estar comigo. Então, quem compra o meu serviço, a consulta é só uma forma dela estar perto de mim. Por isso que quando eu vendo curso digital de emagrecimento, eu vendo. Por isso que quando eu posso, sei lá, inventar uma mentoria, eu vou ficar um final de semana com 10 pacientes e colocar isso a X mil reais, eu vou vender. Porque elas querem o meu trabalho, elas querem a minha metodologia, elas de fato querem a mim. Não tem nada a ver com a sua consulta, entende? Só que você tá ali vendendo como é a minha consulta. Você tá ali vendendo, e a gente vai fazer um negócio assim, assim. Esquece isso, tá? Então, o que eu preciso falar para vocês é sobre esses 4 tipos de conteúdo, deixando claro que se você fizer os 3 muito bem feitos, esse 4º ele já se faz sozinho, ele já se faz naturalmente por você, ok? Então vamos agora destrinchar esses 3 conteúdos aqui. Por quê? Porque quando eu mostrar para vocês o que para cada um serve, vocês já vão começar a entender qual é o tipo de distribuição, qual é o tipo de entrega que eles vão se encaixar, beleza? Ok? Vocês estão falando melhor agora, né? Maravilha, total sentido, tá vendo? A Luna tá conversando comigo, deixa eu ver quem mais tá conversando comigo. A Mel L. Rica. Mel, tem que mudar esse perfil aí, hein? Já tá difícil eu falar. Lívia, exato. Lari, verdade, maravilhoso, gente. Beleza. Deixa eu ver aqui, ó. A Karine tá falando, mas quando entram em contato perguntando o valor, é interessante falar como funciona a consulta? Sim, você já tá lá na frente, você tá a 100 km de distância. A pessoa que entrou em contato procurando você e perguntando o seu valor através da rede social, você já fez todo esse caminho com ela, tá? Se você fez bem ou mal, a gente vai saber lá na conversão. Porque entrar em contato pedindo o valor da consulta não é fazer uma boa venda.
Não é porque você tá com uma baita produção de conteúdo. O que eu mais tenho na mentoria são as meninas, são as Nutri chegando falando, Thaís, eu até recebo muitas pessoas no WhatsApp que vêm do Instagram, mas quando elas perguntam o valor da minha consulta, elas param de responder, elas não convertem, elas fogem. Por que isso acontece? Porque você ainda não agregou valor a essa pessoa, tá? Você ainda não agregou valor ao seu trabalho, na verdade, para essa pessoa, beleza? Então, assim, é um outro assunto um pouco mais avançado, mas a gente pode chegar lá. Então, vamos lá. Primeiro, o que é um conteúdo para atrair novas pessoas? É um conteúdo que você tem que simplesmente mostrar algo técnico, ensinar algo para aquela pessoa, ensinar algo que é do interesse dela, tá? É sempre um conteúdo que está escrito o como, o passo a passo, o como eu vou sair do ponto A e ir para o ponto B, o ponto B, maneiras de fazer tal coisa, tá? Então, é algo que você vai ensinar para ela, que ela vai falar, caramba, não sabia disso. Legal, gostei dessa nutricionista, porque nunca ninguém tinha me falado isso. Só que percebam que aí a gente já tem um detalhe muito importante, que eu já tô até sendo mais avançada aqui com vocês, mas sempre, né? Aqui a gente não economiza conteúdo, a gente não guarda nada, tem que passar mesmo. O que é essa percepção avançada? Olha só a frase que eu acabei de falar. Nossa, esse conteúdo nenhuma Nutri tinha me falado antes. Ontem eu atendi uma paciente, tô falando agora, pausa. Ontem eu atendi uma paciente que eu fui falando com ela sobre algumas percepções, alguns conceitos, principalmente comportamentais, e ela ficava assim, ó. E aí teve uma hora que eu falei, Dani, você tá entendendo o que eu tô te falando e tal? Ela falou, tá, não só tô entendendo, mas eu tô chocada como nenhuma outra nutricionista tinha me falado isso antes. Essa sensação que ela teve na minha consulta é a sensação que as pessoas novas têm que ter quando virem um conteúdo seu. Caramba, nenhuma Nutri me falou isso. Por isso que eu sou contra essa ideia de, e os 5 benefícios da banana. Os 5 benefícios da banana você joga no Google e acha. Os 5 benefícios da banana tem 50 mil nutricionistas fazendo. Por isso que eu sou contra, porque eu tô aqui para ensinar vocês a terem personalidade no conteúdo de vocês. Então para de fazer o que todo mundo faz, porque não é porque aqui todo mundo tá dançando e fazendo gracinha que você precisa fazer. Eu sempre defendi isso e agora tô conseguindo provar que eu estava certa, tá? Então pensa, esse conteúdo que a gente chama de conteúdo topo de funil é um conteúdo que você precisa mostrar que você é um pouco diferente. Não precisa ser muito diferente, mas você... Ó, a Lívia falando, post de safra do mês, gente, para, tá? Mas ok, não vamos falar disso porque aí já é meio polêmico. Vamos pensar nos benefícios da fruta antes. Então é um conteúdo técnico, um conteúdo do tipo, sei lá, esses dias eu liberei um conteúdo lá no Nutri, né? Você sente muita fome por quê? Pô, legal. Você tá comendo pouca proteína quando? Você pode fazer exceções quando? São coisas que um nutricionista, às vezes, ou ele nem te fala em consulta, ou ele não te falaria num conteúdo. Então, a gente tá numa era de formato de conteúdo na qual a gente realmente está precisando de coisas novas, de inovação. Sejam esse nutricionista que vai inovar nesses conteúdos, ok? Tá? Então, é isso que eu preciso lembrar vocês, que conteúdos para atrair novas pessoas são conteúdos que a gente vai falar de coisas um pouco técnicas, mas um técnico fácil de entender. Então, você não vai falar assim, o ciclo de Krebs e a sua produção de energia. Não. Como você precisa de energia? Tá? Tô dando um exemplo. Fazer tal coisa. Então, como você vai fazer tal coisa? Como você vai começar a tomar mais água? Outro dia eu vi um Reels, eu adoro seguir vocês, né? Porque eu sigo todas as minhas mentoradas. E aí eu vi um Reels de alguma das mentoradas, se ela estiver aqui, me dê um oi, que ela ensinou como que ela poderia beber mais água, né? Como que o paciente, o seguidor poderia beber mais água. E ela deu uma dica ali que eu nunca tinha parado para pensar e que eu tô aplicando agora com os meus pacientes. Eu tô fazendo. Ela falou lá sobre ter uma garrafa de vidro, isso eu sempre falei, ter sempre uma água perto de você, isso eu sempre falei, mas ela deu uma dica assim, ó,
Olha só que interessante, se você não gosta muito de beber água, faz o seguinte, quando você for tomar, conta até 5. Então, quando você for tomar, ao invés de você fazer assim e tomei, não, toda vez que você for tomar, conta até 5. Genial, genial, genial. Por quê? Porque eu estou estimulando o paciente e eu estou dando métodos para ele fazer algo. Eu estou dando passo a passo para ele fazer algo. Eu estou dando roteiro para ele fazer algo. Entende? Então você fala assim, os benefícios de se hidratar. Tá, todo mundo sabe que é importante se hidratar. Mas como que eu vou fazer isso? É daí que você vai captar esse novo seguidor. Só que aí não acabou por aí, tá? Não acabou por aí. Tem um segundo passo, que é você gerar conexão com ele. E é daí que vocês confundem muito esses conteúdos de conexão. Vocês acham que vocês precisam mostrar a intimidade de vocês, vocês acham que vocês precisam mostrar toda a família de vocês acham que vocês precisam fazer isso e aquilo, não. E é um conteúdo mais de pessoalidade. Então são algumas características suas e daí vem o nosso benefício de ser nutricionista. Por quê? Se eu falar, por exemplo, que eu não gosto de pão, para mim pão não é uma coisa que me faz falta, é um conteúdo que dá para eu linkar com conteúdo de nutrição. Se eu falar que eu gosto mais de chocolate branco e não gosto de chocolate ao leite, é um conteúdo que eu consigo linkar com a nutrição. Então percebam que muitos dos meus conteúdos de pessoalidade eu consigo conectar com a nutrição. Se eu mostro que eu tomo café, que eu não gosto de café, sei lá, com leite, eu também estou conectando com a nutrição. Então fica mais fácil da gente também criar conteúdo. É como se eu tivesse que usar a minha conexão, mas nesse conteúdo de conexão eu também já posso mostrar um terceiro conteúdo que é o de autoridade. Porque, olha só, vamos supor, tá? Finge que você tá lendo um post meu. E aí eu tenho assim, ó, um pedaço de chocolate branco, um pedaço de chocolate meio amargo. A foto imagina, a foto é um pedaço de chocolate branco, um pedaço de chocolate meio amargo. E aí eu começo contando uma história, porque a gente vai falar sobre storytelling. Eu falo, gente, fui em tal chocolateria, enfim, e comprei esses 2 chocolates. E o mais incrível é que eu percebi que eu não ligo tanto para chocolate ao leite, é real, tá? Eu gosto mais de chocolate amargo e mais de chocolate branco. Então eu não tenho meio termo, ou eu gosto de um ou eu gosto do outro. Pessoalidade, tô falando de uma característica minha. Quem também for assim, ou quem só gostar do amargo, ou quem só gostar do branco, ou quem não gostar do ao leite, vai se conectar comigo, vai falar, nossa, eu também sou assim, olha que legal. Parei. Se eu fosse uma advogada, isso seria um conteúdo de conexão com o meu público. Mas como eu sou uma nutricionista, eu posso ir além. Olha só a riqueza de informação que a nossa profissão nos traz. Olha só como a gente pode produzir muito conteúdo. Então, tá bom, eu parei ali. Ok, mas como que eu faço para comer os 2 que eu gosto, sendo que um é muito mais saudável do que o outro? Então eu deixo para comer o branco em ocasiões X, ou eu pego um quadradinho do branco e um quadradinho do amargo, ou eu faço tal coisa. Aqui eu já estou ensinando o como. E, inclusive eu estou ensinando o como falando da minha pessoalidade. Olha como a gente fica retroalimentando. Olha que conteúdo rico. Tá? Tô sendo clara? Vocês estão muito quietas. Tô sendo clara? Real. Tá? Fui muito além? Me fala que eu volto, não tem problema nenhum, tá? A gente volta. Só me fala isso. Tô sendo clara ou não tô, galera? Cri-cri ou tá com delay? Beleza. Então, voltando aos conteúdos, eu ainda não estou em feed ou story, tá, gente? Eu ainda não estou lá. Eu vou chegar, mas eu ainda não estou lá. Eu falei de um conteúdo, ponto, tá? Falei de um conteúdo. Conexão, certo?
Então, falei de conexão, elementos da minha rotina, eu vou sempre criar histórias, porque essa é a ideia da conexão. Então, eu colocar a pessoa, eu fazer ela se sentir ali, eu usar, inclusive, mais elementos. Nossa, esse chocolate... Aí eu tô indo muito avançada, volta, Thaís, volta, que senão é muita informação para vocês. Mas, enfim, usar esses elementos da rotina, tá? Coisas que você gosta, coisas que você não gosta, coisas que você tolera, coisas que você não tolera. Aí não precisa necessariamente ser na nutrição. Só que você tem que trabalhar isso dentro da sua linha editorial. Por exemplo, eu não falo de política de jeito nenhum, porque não vai agregar nada na minha linha editorial. Eu não consigo ter uma argumentação muito válida, porque não é a minha expertise, e eu não quero esse tipo de polêmica, eu não quero esse tipo de discussão. Então eu não preciso dar opinião sobre tudo no Instagram. Eu dou opinião e eu dou o meu parecer, eu dou a minha pessoalidade naquilo que faz sentido. Instagram, gente, não é sobre você mostrar tudo, é sobre você mostrar tudo que você quer para alguma função, para garantir algo. Às vezes vocês veem assim, nossa, tá todo mundo postando o café, então eu vou postar o café também. Mas qual é o sentido de você postar o café na sua rede social? Tem algum sentido? Se não tem, não tem que postar. Tá? Para de ir no sentido da manada. Para de querer fazer a sua produção de conteúdo só porque todo mundo tá fazendo aquilo que todo mundo tá fazendo. Esquece isso, esquece, tá? Então, beleza. Aí a gente tem que trabalhar justamente mais esses conteúdos de conexão. E aí a gente vai para o terceiro conteúdo, que eu vou falar, a terceira classificação, que é a classificação de autoridade. Então, eu já até falei um pouco para vocês antes, né? O que é autoridade? A autoridade, basicamente, é o seu networking, é uma clínica legal que você trabalha, ou é um médico legal que você faz uma live, ou é um paciente seu que dá um baita depoimento para você, uma baita prova social, ou é você pegar conteúdos um pouco mais profundos, tá? Conteúdos um pouco mais profundos. Exemplo, quando eu vou falar de comportamento alimentar, é um conteúdo um pouco mais profundo, mas quando eu coloco ali a minha expertise, todo mundo fica, nossa, realmente faz todo sentido. Então eu mostro a autoridade também em conteúdos técnicos. Só que quando eu mostro minha autoridade em conteúdo técnico, é geralmente um conteúdo mais profundo. Aqui o que eu tô fazendo é um conteúdo profundo e eu tô mostrando autoridade para vocês. Pô, eu sou uma nutricionista formada há 8 anos, formada há 8, quase 9 anos, que usou as redes sociais para ter sucesso na carreira e depois teve que estudar pra caramba marketing, pra caramba produção de conteúdo para poder ensinar para outras nutricionistas. Eu tenho autoridade para falar disso. Eu posso não saber tudo, mas eu sei muito mais do que a maioria dos nutricionistas sobre produção de conteúdo, sobre marketing digital, sobre posicionamento. Então, aqui eu tô fazendo um conteúdo profundo mostrando autoridade, certo? Ao mesmo tempo, eu também tô gerando conexão com vocês. Por quê? Porque eu falei sobre o meu gosto de chocolate, eu falei sobre alguns elementos da minha história, eu falei que eu sou formada há tanto tempo, eu falei o que eu fazia antes e como eu faço agora. Tudo isso também está relacionado à conexão. Então, entendam. A gente não precisa criar um conteúdo com uma única classificação. Às vezes ele vai ter 2, às vezes ele vai ter 3. E principalmente, quanto mais tempo você ficar com a sua audiência, mais você vai conseguir produzir essas classificações. Porque numa live que eu tô com vocês aqui há 40 minutos, eu consigo me conectar, eu consigo mostrar autoridade, eu consigo vender de forma sutil. Certo? Tudo bem, gente? Tudo certo? Vamos seguir? Bora? Beleza. Então, trouxe aí alguns conteúdos de autoridade e, por último, o conteúdo de venda. E o que é o conteúdo de venda? Nada mais do que você falar sobre o seu serviço, nada mais do que você falar sobre o seu trabalho, nada mais do que você fazer isso de forma sutil, de forma indireta. Então, não é sobre, por exemplo, vou te explicar como é a minha consulta. Não, traz um storytelling para isso. Atendi uma paciente XYZ, atendi algo fazendo tal coisa. Arícia, meu amor, um beijo, não esqueci de você, tá? Prometo. Então é isso que a gente precisa fazer. E na venda,
no conteúdo. E aí que eu quero trazer algo um pouco mais avançado para vocês, tá? Porque quando a gente fala de conteúdos de venda, a gente tem que associar esses conteúdos de venda a alguns gatilhos. Eu separei aqui os gatilhos que um nutricionista mais pode usar. O que é um gatilho? A gente chama de gatilho mental no marketing digital. Gatilho mental é uma forma de você chamar a atenção daquela pessoa e de você vender para ela, de você facilitar a sua venda para ela, tá? Então, quais são os gatilhos mentais? A gente tem, por exemplo, o gatilho mental de escassez. Então, o gatilho mental de escassez é tipo assim, nossa, ela não tem agenda para os próximos 3 meses. Vale? Até vale. Mas ele não vai ser tão usado como o gatilho da urgência. Quem quer mudar agora. Quem quer mudar, quem quer emagrecer, quem quer se tratar, quer para ontem. Então, o da urgência vale muito mais você usar do que o gatilho da escassez. E o que todo nutricionista faz? Estou com a agenda fechada. Eu só tenho horário para daqui 4 meses, mas eu vou te encaixar amanhã, hein? Tá? Então, isso não é tão forte mais, isso não funciona mais, as pessoas já sabem. O que eu preciso usar? Gatilho de urgência. Como que você consegue mudar agora? O que você consegue fazer para mudar agora? Se você quer ser melhor daqui 30 dias, se você quer estar mais magro daqui 30 dias, se você quer tratar aí, sei lá, a sua patologia digestiva, a sua patologia intestinal, como você quer estar daqui 30 dias? Por que não começar agora? Tá? Então, é muito importante a gente trabalhar muito mais esses gatilhos de urgência. Outro gatilho que funciona muito é o gatilho da reciprocidade, tá? E eu gosto de falar que o da reciprocidade, ele é muito mais sobre desejo do que de fato reciprocidade. Gatilho de reciprocidade é aquele gatilho que você pensa assim, cara, ela entrega muito. Ela entrega muito aqui no gratuito. Imagina o que ela entrega no pago. O que eu mais tenho são vocês da mentoria falando isso pra mim, tá? Eu me inscrevi na mentoria, eu entrei na mentoria por causa das suas lives de quarta-feira. Porque eu imaginava assim, se ela não mede esforços, se ela não economiza no conteúdo dela, numa live aberta de quarta-feira, imagina o que ela entrega na mentoria. Então assim, eu já tive esse tipo de pensamento há 10 anos atrás e quem me tirou esse pensamento foi a Lara Nesteruk. A maioria de vocês conhece, óbvio, né? E eu falava justamente isso, eu falava, Lara, mas você tá fazendo um conteúdo que, cara, é o que você ensina no consultório. Como assim? Eles vão deixar de ir no consultório, porque eles têm tudo aqui, né, de mão beijada no conteúdo. E ela já há 1000 anos na minha frente falava, não, Thaís, não tá. Não tem nada a ver com isso. É exatamente o contrário. Se eles estão vendo esse meu conteúdo aqui no Instagram, eles sabem que eu tenho muito mais a oferecer no consultório. E dito e feito, olha onde ela está hoje. E graças a Deus eu consegui aprender rápido e mudar esse meu pensamento, tá? Então a gente tem que pensar muito sobre essa ideia de não, isso eu não vou postar porque eu falo em consulta. E como eu falo em consulta, é só para o meu paciente. A gente não tá mais nessa era. A gente já não tá nessa era há muito tempo, tá? Vocês só precisam se atentar a isso e se adaptar ao mercado, beleza? Então a gente também tem que pensar muito nessa questão de ficar economizando conteúdo, de ficar, né, fazendo, como que fala? Economia de post. Não, poste tudo. Outro gatilho que é muito válido na nutrição, prova social. Prova social. Então, se você tem aí um paciente que mandou para você que melhorou o sono, que melhorou a disposição, que emagreceu, que tá treinando melhor, que tá brigando menos com o marido, que tá não sei o quê, que entrou na calça, que tá feliz com o vestido, tem que postar isso. Tem que postar isso. Tá? Tem que postar. Então, você tem que usar essas provas sociais para você gerar mais esses gatilhos. Por isso que eu tô falando, gente, venda não é... Oi, gente, tudo bem? A minha agenda está aberta, eu tenho consulta para a semana que vem, venham já mudar a vida de vocês. Para de fazer isso. Para. Certo?
que você tem que fazer? De você postar um depoimento ali, olha só que interessante. Algumas semanas atrás, eu vim aqui e falei, gente, eu preciso postar algumas provas sociais de mentoradas. Eu preciso postar aqui alguns depoimentos de mentoradas para ficar no meu destaque, beleza? Beleza. Eu só quis fazer isso real. O Yeser me pediu para fazer isso, pra gente ter um destaque só sobre algumas provas sociais. E eu só fiz isso, só que para isso eu preciso postar nos stories, né? Para ir dos stories pro destaque, eu precisava postar nos stories. E eu fiz exatamente isso. Eu postei as provas sociais, tá lá no meu destaque, depois vai lá ver. No dia que eu postei esses stories, eu não consigo mensurar as dezenas de nutricionistas que me falaram, Thaís, quando tem mentoria de novo? Thaís, qual é a próxima turma? Thaís, pelo amor de Deus, eu quero saber mais da mentoria. Thaís, eu já posso me inscrever? Thaís, eu não sei o que lá. Por quê? Porque prova social é venda natural. A pessoa leu ali que a Thaís conseguiu trazer, sei lá, na mentoria da Thaís, conseguiu me fazer sair de R$1.000 por mês como nutricionista e me fez ganhar 5.000 em 6 meses. Caramba, é isso que eu preciso. É esse passo a passo que eu preciso. Eu vi lá, tô lendo que uma nutricionista comum, uma nutricionista que entrou na mentoria, não conseguia captar pacientes, hoje capta pacientes todos os dias e aumentou o valor da consulta. Cara, é isso que eu preciso. Então a venda se torna muito mais natural, sabe? E aí não tem a ver com, perdi tantos quilos, porque hoje não é só sobre perder quilos, voltando agora para vocês, né, prova social de vocês. Não é só sobre tantos quilos, é como que você pode melhorar a vida dessa pessoa. Tá? Então, façam isso. Tragam provas sociais. A gente tem que pensar nesse gatilho de prova social. E um último gatilho que pouca gente usa e que todas as minhas mentoradas, principalmente minhas mentoradas Blacks, que a gente constrói lá programas nutricionais com elas, protocolos e tal, todas têm feedback positivo. Me falem aí, cadê vocês, Blacks? Cadê vocês? Que é o efeito novidade. Nós estamos no meio de setembro, o primeiro verão pós-pandemia que ninguém vai ter que usar máscara para nada, que ninguém está sendo regulado para nada. O primeiro verão pós-pandemia que vai todo mundo sair viajando. Vocês têm que ter um efeito novidade. O que vocês podem trazer de novidade agora para o verão? Lê aí, já falando. O que vocês podem trazer? Um programa novo, um protocolo novo, um grupo de emagrecimento novo, efeito novidade. De tempos em tempos, tragam esse gatilho mental. Criem algo novo. E o criar algo novo vai inclusive fazer pacientes antigos voltarem. Sabe aquele paciente que passou em 1, 2, 3 consultas, depois abandonou o tratamento? Isso lá no começo do ano? Se você ligar para ele agora, ligar não, né? Mandar uma mensagem para ele e falar: oi, senhor fulano, tudo bem? Estamos com um protocolo novo de emagrecimento, ele dura 90 dias, a gente tá fazendo aqui, justamente por essa época do ano. Quer voltar ao seu tratamento? Faz isso e me conta depois. Faz isso e me conta depois. Vocês ficam aí paradas, vocês não sabem o que fazer para captar mais pacientes, vocês não sabem o que fazer para fidelizar aquele outro paciente, e eu tô dando aqui para vocês. Eu tô explicando para vocês o que vocês precisam fazer. Tá fazendo sentido? E eu não tô brava, tá? É que eu falo assim mesmo. Tô vendo um monte de rostinho novo aí falando: meu, essa menina já é louca, né? Essa nutricionista já perdeu a noção da vida, ela é louca, ela fala assim. Não, calma, tá? É que eu me empolgo e aí eu vou falando de forma mais pragmática com vocês, tá? Então é isso que a gente tem que pensar nesses 4 tipos de conteúdo, certo? Agora, pra gente finalizar o tema da live de hoje, eu vou trazer a ideia de o que postar em feed, o que postar em stories, certo? Então, assim, eu já sei para que serve cada conteúdo. Quando eu já sei para que serve cada conteúdo, fica mais fácil de eu saber qual tipo de distribuição ele vai ganhar, qual é o tipo de formato, né? Qual é o formato que ele vai se encaixar melhor. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, certo? Se eu vou fazer um conteúdo de passo a passo, se eu vou fazer um conteúdo que a gente está falando sobre crescimento, sobre aumentar minha base de seguidores, esse conteúdo é para story?
Deixa eu ver o que vocês vão responder. Se eu vou fazer um conteúdo pensando em crescimento, pensando em aumentar seguidores, é um conteúdo que eu vou fazer nos stories? Vou esperar vocês responderem. Sem medo de ser feliz, tá? Não. Ju Alves, maravilhosa, ganhou um super parabéns. Não. Não é um conteúdo de story. Por quê? Porque story não faz outras pessoas que não te conhecem te verem. Por isso que quem é muito bom de story, mas não é bom de feed, não cresce. Eu vou dar um exemplo aqui que a maioria de vocês conhecem, né? O Ícaro de Carvalho, por exemplo. O Ícaro, ele é muito bom, ele é muito engajado. Todo mundo compra o que for dele. Mas ele não tem 5 milhões de seguidores. Por quê? Porque o conteúdo de feed dele não é tão bom quanto um conteúdo de story. Tá? Assim como vocês veem Nutris com 300 mil seguidores, mas às vezes essa Nutri com 300 mil seguidores não é uma Nutri que tem uma super agenda, que cobra R$1.000 numa consulta. Por quê? Porque ela traz aquele monte de reels, de dúvidas, de dancinha, de apontamento, disso e daquilo, e é só isso que ela faz. E é só isso. Ela não traz conteúdo profundo, ela não traz conteúdo de autoridade, ela não traz aquele conteúdo que você fala, cara, essa é a nutricionista que eu vou confiar a minha vida e a minha saúde. Então, quando você for pensar, não sei se um conteúdo é de feed ou um conteúdo é de story, a primeira coisa que você tem que pensar, meu amor, é pra que eu quero fazer esse conteúdo? Antes de tudo, pra quê? Esse conteúdo vai ser para eu ganhar mais seguidores, vai ser para eu trazer conexão, vai ser para eu trazer autoridade ou vai ser para eu vender? Vai ser para ganhar seguidores. Então não faz sentido eu fazer um passo a passo do café da manhã saudável, por exemplo, café da manhã que emagrece. Eu tenho que colocar isso no story? Não, eu tenho que colocar isso num Reels, eu tenho que colocar isso num carrossel. Por quê? Porque eu tenho chances daquilo se viralizar e ser mostrado para mais pessoas. Esse é o intuito. Agora, quando eu quero mostrar o meu café da manhã, que eu quero falar ali coisas mais voltadas à minha característica, que eu quero falar sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, o que funciona pra mim e o que não funciona, aí é um conteúdo de story. Porque lembra, story é sobre contar histórias. Story não é às vezes para você fazer um baita conteúdo profundo, porque se você não for muito bom em fazer isso de forma sucinta, de forma rápida, você vai ficar prolixo e você vai ficar falando lá nos stories, você vai criar 20 stories, 20 laminazinhas de story e vai ficar chato e as pessoas vão sair. Essa é uma das minhas vulnerabilidades. Eu gosto muito de produzir stories, eu acho muito natural, eu acho que é gostoso de fazer, eu gosto de fazer story, eu não gosto muito de fazer conteúdo de feed, meu time de conteúdo quer me matar. Só que o que eu percebo? Que às vezes no story eu não consigo ser não é que eu não consigo ser eu, vou repetir a minha frase. Eu não consigo mostrar todo o meu potencial, como eu consigo mostrar numa live aqui. Então, o que eu faço? Eu tenho um comprometimento comigo e com vocês de toda quarta-feira estar aqui falando 50 minutos sem parar para vocês. Eu gosto muito de fazer isso também, mas eu conseguiria pegar esse conteúdo que eu tô explicando para vocês em uma aula de 50 minutos e jogar no story? Não, ia ficar uma bosta. Desculpa. Ia ficar uma porcaria. Sabe por que ia ficar uma porcaria? Porque eu ia tentar resumir ao máximo aquilo para caber naquele formato, sendo que não é para ser feito naquele formato. Tá conseguindo me compreender? Então é isso que eu quero que vocês percebam. Não adianta eu dar aqui para vocês uma classificação. 100 temas e 100 ideias que vocês podem postar no feed. 50 ideias de stories. Para com isso, gente. É a mesma coisa eu falar 100 ideias de dietas para você pegar e só entregar para o seu paciente. A Nutri que tá aqui comigo, não é a Nutri que vai fazer isso. Não é a Nutri que vai falar, cara, não, eu não quero simplesmente tirar uma dieta da gaveta e dar para o meu paciente. Eu quero entender sobre a estratégia. Eu quero ter domínio sobre o que eu tô fazendo. Então, o que eu preciso fazer?
Eu preciso dominar a estratégia correta. Eu preciso saber o que fazer com a estratégia nutricional desse paciente, assim como o que eu preciso fazer com a estratégia de conteúdo. É exatamente a mesma coisa. Não tem a ver com ideias de posts de feed. Dane-se a ideia de post de feed. Dane-se, sabe por quê? Porque eu preciso que você alinhe o seu conteúdo com a sua personalidade. Que você alinhe o seu conteúdo com o seu posicionamento, com o que você faz dentro do seu consultório. Porque só sabendo o que você faz dentro do seu consultório e tendo clareza sobre isso, que você vai conseguir exponencializar, que você vai conseguir expor isso para mais pessoas. Então, toda vez que você pensa assim, ai, não sei se esse conteúdo eu posto nos stories, você vai se fazer exatamente essa pergunta. Para que serve esse conteúdo? Como eu vou classificar esse conteúdo? Tá? Então, exemplo, colágeno funciona? Pô, colágeno funciona é um conteúdo que mais pessoas podem conhecer o seu trabalho. Como eu tomo colágeno? Como eu indico colágeno para as minhas pacientes? Não é um conteúdo que já vai conectar pessoas que nunca viram você na vida. Então, tragam um pouco disso, sabe? Façam essa pessoa passar por aquilo que a gente chama de funil de conteúdo, funil de venda, enfim. Porque quando ela bater lá no seu WhatsApp perguntando o valor da sua consulta ou perguntando informações da sua consulta, ela já quer tanto aquilo que preço para ela não vai ser uma objeção. Ela quer você, ela quer o seu trabalho, ela quer o seu posicionamento, ela quer a sua metodologia. Preço para ela é só um mero detalhe. É só um mero detalhe. Tá? Terminei. Então, assim, vamos usar mais exemplos daqui, né? O que a gente pode fazer em relação a esses conteúdos? Pô, o que eu vou postar no story hoje? Será que tem conteúdo que eu posto no story e pode ir pro feed? Sim. Será que tem conteúdo que vai no feed e eu posso levar pro story? Sim, também. Porque, de novo, cada ferramenta de distribuição tem uma função. Então, quando eu vou responder uma caixinha de perguntas nos stories e eu vi que ela gerou muito engajamento, que muitas pessoas falaram comigo, que muitas pessoas responderam, é uma caixinha que eu posso levar para o feed, por exemplo. Ou ao contrário. Ou eu posso fazer o quê? Cara, eu quero fazer um conteúdo de feed, mas eu quero fazer um conteúdo de perguntas e respostas, porque eu vou ensinar um como, eu vou ensinar um passo a passo. Eu posso responder, me fazer essa pergunta, responder nos stories e levar para o feed? Posso também. Mas tudo isso tem que ter estratégia. Tudo isso faz sentido na estratégia. Esses dias a Laina me mandou lá uma série de conteúdos que eu preciso fazer no feed. E aí eu falei, tá bom, esse eu vou fazer como caixinha de perguntas, beleza? Beleza. Por quê? Porque eu vi que aquele conteúdo ali ficaria legal numa caixinha de perguntas. E é fácil você viralizar a caixinha de perguntas no Reels. É uma forma de você, inclusive, fazer um Reels para ter mais alcance, para mais pessoas verem o seu trabalho e você não precisa ficar fazendo dancinha. Nada contra, tá? Nada contra, mas não é o posicionamento que eu gosto de ter para o meu público. De novo, para o meu público. E aí vocês reclamam. Ai, Thaís, os meus pacientes não reclamam da minha consulta, reclamam do valor da minha consulta. Quando eu vou aumentar o valor da minha consulta, eles reclamam. Claro, porque você atraiu esse público. Esse público que você atraiu. Como? Fazendo dancinha, apontando coisinhas, fazendo tal coisa. Por quê? Porque você entrou no sistema. O sistema quer que você tenha mais engajamento, visualização, números. Eu não quero ter números. Ter números aqui na rede social não me gera números na minha conta. Então, saibam usar isso de forma estratégica, porque quando eu uso de forma estratégica, aí sim, esses números das redes sociais se transformam em números da minha conta. Se não, não, gente. Tá? Seguinte, lembrem-se,
A partir de segunda-feira, 26/9, a gente vai começar uma série de 7 lives todos os dias às 7 da manhã, que a gente vai falar sobre mentalidade de sucesso. 7:30 da manhã eu quero ver todos vocês comigo, comprometimento com o sucesso de vocês. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, inclusive. Em seguida, do dia 3 ao dia 5/10, 3 a 5/10, a gente vai ter o Intensivo Nutricionista de Impacto. Lá eu vou te ensinar um evento de 3 aulas, 3 dias. Eu vou te ensinar sobre posicionamento, captação, mais de rede social no primeiro dia. No segundo dia, atendimento de excelência. A gente saiu agora da imersão do pré ao pós-consulta e foi um sucesso. Atendimento diferenciado, atendimento de excelência. E no terceiro dia a gente vai falar sobre gestão de carreira. Você precisa dominar a sua carreira para ela não te dominar e você ficar escravo das suas consultas e não conseguir aumentar o valor de consulta e não conseguir ser referência na nutrição. Então esses são os 3 pilares, 3 dias, 3 a 5. Tudo que eu falei aqui para você e tudo que eu convidei você é de graça. Tudo. Então não me venha falar que você não sabe o que fazer. Por quê? Porque eu estou te dando todo esse conteúdo gratuito. Eu só preciso do seu compromisso. Eu só preciso do seu comprometimento. Tá? Ok? Combinado? Bora? Bora? Ó, as meninas falando, foi perfeita a imersão, presença confirmada. Eu quero ver, hein, porque eu lembro do rosto de vocês. Eu tenho memória fotográfica. Fiquem comigo nos stories todos esses dias. Favoritem o meu Instagram, porque a gente tá com um problema de entrega. Então, favoritem o meu Instagram, porque aí tudo que eu faço lá, tanto no feed quanto nos stories de recados e tal, vocês recebem. Entrem no link do Intensivo Nutricionista de Impacto. Tem lá na minha bio. Fechado? Ó, super beijo pra vocês. Até amanhã, né? Até amanhã. Beijo.